coisa, gostei. Gostei sim. E vamos mudar de assunto? Você fica muito tempo com fone de ouvido, ou até mesmo seu filho? É importante ficar atento ao uso desse equipamento, porque ele pode causar vários problemas, como zumbido, sensação de ouvido tapado e até dores. E sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo com a fonoaudióloga Vivian Mainarti, não é isso? Não chamei errado. Vem pra cá, Vivian. Tudo bom? Tudo jóia. E a apresentadora às vezes troca o nome do povo, viu? Tá ali certo e a pessoa vai falar errado. Tudo bom? Tudo bem. Como é essa questão, né, desse fone de ouvido? Ele pode acarretar tudo isso mesmo para a saúde? Isso, exatamente. A grande questão, e que traz bastante curiosidade de toda a população, e eu falo muito para os meus alunos lá da Uninasal, é que temos que ter cuidado com o volume, a intensidade desse som, né? Ele tem que estar pelo menos a 60% do que o aparelho é capaz de ofertar. Então, tem que ser um volume moderado. Se o nosso ouvido fica exposto a esse som por muito tempo, em altas intensidades, aí pode sim lesionar as células ciliadas do ouvido interno e ter uma perda auditiva. E quando tem essa perda auditiva, dá para reparar ou realmente teve a perda e não tem o que fazer mais? Quando há lesão de células ciliadas externas do ouvido, realmente não há mais o que ser feito. É uma perda auditiva permanente, que a gente costuma chamar de neurosensorial. As perdas auditivas que são reversíveis são aquelas causadas por infecções, e aqui a gente faz um tratamento medicamentoso, né, com acompanhamento do otorrinolaringologista, e aí volta a audição ao normal. Mas essas expostas a ruído, ela realmente é permanente. Nossa, e também é diferente, né, quando tem alguma lesão no tímpano, que diz que o tímpano também ele pode se regenerar. Exatamente. Seja por uma otite, o tímpano ele é perfurado, e aí algumas pessoas conseguem a regeneração desse tímpano espontaneamente, outras precisam de cirurgia. E quando está exposto ao som, também acontece a mesma coisa. Se houver um som muito forte, o tímpano também pode ter essa perfuração e aí necessitar de procedimento cirúrgico. Meu Deus! E tem muita gente, né, que usa fone de ouvido, a maioria, né, das pessoas usam na academia. Aí tem aquele barulho da academia, tem aquele som que fica, o barulho das pessoas conversando, então você termina topando, aumentando o volume do fone que você está usando. E realmente fica aquele barulho. Quando você tira o fone, pelo menos já aconteceu comigo, quando eu tiro o fone, tá um barulho, tá uma agonia. Isso também prejudica? Isso é um grande fator de risco, é o uso do fone de ouvido em ambientes ruidosos, né? A gente pede para que use em ambientes mais silenciosos, ou que adquira um fone que tenha redutor de ruído, que você reduz o ruído externo e fica só ouvindo o seu som. Porque quando tem um ambiente com muito barulho, a gente tende a aumentar o volume no fone de ouvido e aí aumenta a intensidade e é mais propício à lesão das células. Isso é verdade, porque na academia eu não costumo usar o fone muito alto, porque realmente me incomoda. E na academia, quando eu vou olhar o volume, eu digo, eita, como tá alto, diferente do que eu realmente uso, e eu não sabia que era por isso. Que a gente tende a aumentar, né? Para poder excluir o ruído externo. Meu Deus. E na criança, né? Tem muita criança que fica jogando, fica ali muito tempo com fone de ouvido, também é prejudicial ou chega a ser pior do que no adulto? Isso, para todas as pessoas, né? A criança que está naquela fase do desenvolvimento dela, que precisa de maior interação, precisa de audição aguçada para poder desenvolver fala, desenvolver linguagem. A gente tem que ter um maior cuidado com essa população, né? Com os hábitos, com o tempo desse fone. Então, vai usar o fone. Muitas crianças também usam para estudar, outras pessoas para trabalhar. Então, a gente precisa usar o fone de hora em hora, fazer umas pausas de 10 minutos, né? Para poder aquele metabolismo das células voltar a ficar normal, né? Para poder novamente estar exposta ao som do fone. Então, tem que ter cuidado com toda a população, na verdade. Menina, eu tô assim, impressionada, porque um fonezinho, né, ele pode causar tanto problema. E pode ser confundido com a labirintite, já que a labirintite ela também dá esse zumbido no ouvido.
a pessoa pode estar achando que esteja com labirintite, mas na verdade tá com esse problema realmente na audição? Quando o ouvido está exposto a sons muito em altas intensidades, ele começa a ter alguns sintomas, né? Como o zumbido é um deles. Muitas pessoas têm uma sensibilidade maior para os sons altos, sensação de ouvido tampado. E algumas pessoas podem sentir certas tonturas também, quando estão expostos a esses ruídos. Mas o uso do fone, ele pode ser realizado tranquilamente, agora com segurança. O mais importante é fazer as pausas, né, de hora em hora, não colocar o som em altas intensidades, deixar o som confortável. Se a gente costuma falar que se eu estou com o fone aqui e você está ouvindo o meu fone, aí a gente tem que ter cuidado porque está alto demais e com certeza está já lesionando, né, as células do ouvido interno. E acontece muito aqui, eu digo, não converse, não vão fofocar, porque eu escuto tudo, escuto até a lenha. E às vezes eu tô assim, eu escuto, eu digo, minha gente, eu tô ouvindo o barulho do fone de vocês. O pessoal, não, é você que tem o ouvido muito aguçado. Eu digo, não, porque eu tô ouvindo o fone. Se fosse você cochichando, mas o fone eu ainda consigo ouvir. Eu disse, tá baixo aí, tá alto. Muitas pessoas costumam dormir também. Exato. Né? Com o fone de ouvido. Sejam pessoas que tenham zumbido e colocam o fone para poder tentar mascarar, isso acontece também. Então tem que ter cuidado, porque vai passar as 8 horas de sono com aquele fone, né? Então tem que ter o cuidado com essa intensidade. Se puder colocar um som ambiente, é melhor do que o próprio fone de ouvido, porque é longa a noite com esse som. E já acorda com a dor de cabeça, ou então o ouvido meio tapado e não sabe nem que foi por causa do fone de ouvido. Agora, doutora, tem diferença daqueles fonezinhos pequenininhos que encaixa no ouvido, daquele de fiozinho, aquele que bota assim, né, solto? Tem diferença entre eles? Tem diferença. A gente aconselha o de concha, que a gente chama, né, que é aquele mais externo. O intraoral, que coloca lá dentro, ele está muito mais próximo ao tímpano. Então, a intensidade termina ressoando mais. Ela tem uma ressonância e aí aumenta essa intensidade sonora. O externo, a gente tem um controle melhor. E no caso, abafa, né? Como você falou ali, abafa e eu fico melhor, não preciso também aumentar tanto o volume que tá ali no som. E esse outro, que é aquele, né, que tem um fiozinho, porque hoje em dia, né, a gente usa mais o sem fio, mas tem alguma diferença do sem fio para o com fio? Não, ou é a mesma coisa? A gente tem um outro fone, não, é a mesma coisa, mas tem outro fone que é por via óssea. Isso, né? Que agora tá botando aqui, né? Que aqui coloca atrás e vai por via óssea. Então, são os mesmos conceitos, né? Ele vai transmitir o som e a gente tem que ter cuidado com a intensidade sonora que vai colocar também. Muitos aparelhos celulares, eles já vêm falando, mostrando, tá muito alto. O ideal é que você fique até aqui. Isso. Então, a gente tem que ter cuidado realmente com o tempo de exposição a esse som e com a intensidade do som, que a gente vê muitas pessoas, adultos, adolescentes principalmente, com o som, mas com muita intensidade, né? Muito forte. E a gente está nem tão próximo, mas está escutando o que eles estão ouvindo. Agora, doutora, falar alto, né? Ela também pode ser um sintoma. Eu falo muito alto, pode ser um sintoma de que eu tenho alguma perda auditiva? Sim, é um dos primeiros sinais. Eu vim fazer exame porque a minha esposa está falando que eu falo alto. Né? É um dos primeiros sinais. Muito hábito, muitas crianças têm o hábito hoje em dia, por a gente viver em ambiente, né, ruidoso, ambiente geralmente com muito som. Então pode ser um hábito, mas geralmente quando você se percebe falando mais alto é porque pode estar sentindo que tem alguma dificuldade para ouvir. Agora, doutora, deixa uma mensagem, né, aí para quem está em casa, agora férias, o pessoal tudo aí, muita criança em casa, aí o pai não vê, tá lá usando fone. Dê um recadinho aí pro pai que está em casa para cuidar direito desses meninos que estão em casa. Vamos lá. Gente, o fone de ouvido é tranquilo, dá para ser usado, né? Fiquem à vontade, só tenham os cuidados. Vamos reduzir esse volume, deixar um volume confortável, para que o vizinho não precise ouvir o que você está ouvindo. Fazer as pausas, né? Após 1 hora, vamos pausar os 10 minutos. Fazer a higiene desse fone de ouvido também, para evitar contaminação de bacteriana, fúngica, né? E brincar também, né? Deixar um pouquinho esse fone de lado e aproveitar para poder brincar. Com certeza, que lugar de criança é brincando, não é na tela do celular, nem do tablet, nem da televisão, não. Doutora, foi um prazer
receber aqui. Prazer foi meu. E um assunto muito legal, né? Porque essa vida em alerta para muita gente que está em casa. Traz muita curiosidade, né? Quando eu vou fazer as aulas de audiologia ou acústica, os alunos, primeira coisa que falam é isso. É sobre o fone, como é que se dá a perda auditiva. Ai, doutora, foi muito bom. Obrigada, Um Feliz viu? Natal, um Feliz Ano Novo. E 2026 volta para a gente falar de temas legais. Obrigada, viu? E uma pausa rápida aqui.